paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Juízes capítulo 6. Os israelitas fizeram mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos madianitas durante 7 anos. A mão de Madian pesou rudemente sobre Israel. Por medo dos madianitas, os filhos de Israel refugiaram-se nas cavernas das montanhas, em cavernas e fortificações. Quando Israel semeava, subia Madian com Amaleque e os filhos do Oriente para atacá-lo. Acampava defronte deles e devastava as suas plantações até a vizinhança de Gaza, e não deixavam aos israelitas provisão alguma, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com todos os seus rebanhos e tendas, semelhantes a uma nuvem de gafanhotos, e essa multidão inumerável de homens e camelos subia e devastava a terra. Os israelitas ficaram desse modo estuniados pelos madianitas e clamaram ao Senhor. E tendo eles clamado ao Senhor, pedindo socorro contra os madianitas, o Senhor mandou-lhes um profeta, que lhes disse: Eis o oráculo do Senhor Deus de Israel. Eu vos fiz sair do Egito e vos tirei da servidão. Livrei-vos das mãos dos egípcios e de vossos opressores. Expulsei-os de diante de vós e dei-vos a sua terra. E eu vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não adorareis os deuses dos amorreus, em cuja terra ides habitar. Mas não ouvistes a minha voz. Depois veio o anjo do Senhor e sentou-se debaixo do terebindo de Efra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gedeão, seu filho, estava limpando o trigo no lagar, para escondê-lo dos madianitas. O anjo do Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: O Senhor está contigo, valente guerreiro. Gedeão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos vieram todos esses males? Onde estão aqueles prodígios que nos contaram nossos pais, dizendo: O Senhor fez-nos verdadeiramente sair do Egito? Agora o Senhor abandonou e entregou-nos nas mãos dos madianitas. Então o Senhor, voltando-se para ele: Vai, disse, com essa força que tens, e livre Israel dos madianitas. Porventura não sou eu que te envio? Ó Senhor, respondeu Gedeão: Com que livrarei eu Israel? Minha família é a última de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. O Senhor replicou: Eu estarei contigo, e tu derrotarás os madianitas como se fosse um só homem. Prosseguiu Gedeão: Se encontrei graça aos vossos olhos, provai-me por um sinal que sois vós quem me falais. Não vos afastei daqui até que eu volte trazendo uma oferta e a ponha diante de vós. Esperarei, respondeu o Senhor, até que volte. Gedeão entrou em sua casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento, com um efá de farinha. Pôs a carne em um cesto e o caldo numa panela, e levou tudo debaixo do terebindo e lhe ofereceu. O anjo do Senhor disse-lhe: Toma a carne e os pães sem fermento, põe-nos sobre aquela pedra e derrama por cima o caldo. Ele assim o fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que tinha na mão, tocou a carne com os pães sem fermento, imediatamente jorrou fogo da rocha que consumiu a carne e os pães sem fermento, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Gedeão reconheceu que era o anjo do Senhor e exclamou: Ai de mim, Senhor Javé, que vi o anjo do Senhor face a face. O Senhor disse-lhe: Tranquiliza-te, não temas, não morrerás. Gedeão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-o Javé Shalom. Esse altar existe ainda hoje em Efrá de Abiezer. Durante a noite, disse-lhe o Senhor: Toma o novilho de teu pai e um segundo touro de 7 anos. Destrói o altar de Baal, de teu pai, e faz o mesmo com o ídolo de madeira que está junto dele. Edificarás então o altar ao Senhor teu Deus, em cima dessa pedra. Depois de a teres preparado, tomarás o segundo touro e o oferecerás em holocausto usando a madeira do ídolo que tiveres cortado. Gedeão escolheu 10 dos seus servos e fez o que o Senhor lhe tinha ordenado. Temendo, porém, a família de seu pai e os habitantes da cidade, não o quis fazer durante o dia, executou tudo durante a noite. Chegada a manhã, quando os habitantes da cidade se levantaram, eis que viram o altar de Baal derrubado por terra.
o ídolo vizinho cortado e o segundo touro queimado em holocausto sobre o novo altar. Quem fez isto? Perguntaram uns aos outros. Depois de haverem buscado e investigado cuidadosamente, foi-lhe dito: foi Gedeão, filho de Joás. Disseram então a Joás: faze vir aqui o teu filho para que seja morto, porque ele derrubou o altar de Baal e cortou o ídolo de madeira que estava perto. Joás respondeu a todos os que o interpelavam: porventura sois vós que deveis tomar o partido de Baal? Sois vós que deveis socorrê-lo? Pois aquele que tomar o partido de Baal será morto hoje mesmo. Se Baal é Deus, que defenda ele mesmo a sua causa, pois derrubaram o seu altar. Daquele dia em diante, Gedeão foi chamado Jerobaal, dizendo: que Baal defenda a sua causa contra ele, pois ele derrubou o seu altar. Todos os madianitas, os amalecitas e os filhos do Oriente se tinham coligado, e tendo passado o Jordão, acamparam no vale de Jezrael. O Espírito do Senhor apoderou-se de Gedeão, o qual, tocando a trombeta, convocou os filhos de Abiezer para que o seguisse. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que se reuniu para segui-lo, e enviou também mensageiros às tribos de Asser, de Zabulon e de Neftali, e todos vieram juntar-se a ele. Gedeão disse a Deus: se queres realmente salvar Israel por meio de minha mão, como disseste, eis que vou estender um velo de lã na eira. Se o orvalho cair só no velo, ficando toda a terra seca, reconhecerei que é por minha mão que livrareis Israel, como disseste. E assim aconteceu. Levantando-se Gedeão no dia seguinte pela manhã, espremeu a lã e encheu um copo de orvalho. Gedeão disse a Deus: não se acenda contra mim a vossa cólera, se vos falo ainda uma vez. Só quero fazer mais uma prova com o velo. Peço que só a lã fique seca e o orvalho molhe toda a terra em redor. E Deus assim o fez naquela noite. Só o velo ficou seco, enquanto todo o solo estava coberto de orvalho. Juízes capítulo 7. Jerobaal, isto é, Gedeão, levantando-se no dia seguinte bem cedo, foi acampar na fonte de Arode com todo o povo que o acompanhava. O acampamento madianita encontrava-se ao norte da colina de Moré, na planície. O Senhor disse a Gedeão: a gente que levas contigo é numerosa demais para que eu entregue Madiã em suas mãos. Israel poderia gloriar-se à minha custa, dizendo: foi a minha mão que me livrou. Manda, pois, publicar esse aviso, para que todos o ouçam. Quem for medroso ou tímido, volte para trás e deixe a montanha de Gilboé. 22.000 homens voltaram, ficando ainda 10.000. O Senhor disse a Gedeão: ainda há gente demais. Faz-os descer às águas, e ali farei uma escolha. Aquele que eu te disser que irá contigo, este te seguirá, e aquele que eu não te designar ficará. Gedeão fez, pois, descer o povo junto às águas, e o Senhor disse-lhe: porás à parte todos aqueles que lamberem a água com a língua, como faz o cão, e de outro lado aqueles que se puserem de joelhos para beber. Ora, o número dos que lamberam a água, levando-a com a mão à boca, foi de 300 homens. Todo o resto do povo se pusera de joelhos para beber. O Senhor disse a Gedeão: com os 300 homens que lamberam a água, vós salvareis e entregarei Madiã nas tuas mãos. Todo o resto do povo volte para sua casa. Gedeão guardou os víveres do povo e suas trombetas e despediu todos os israelitas, cada um para sua tenda, só conservando os 300 homens. O acampamento madianita estava embaixo na planície. Durante a noite seguinte, o Senhor disse a Gedeão: levanta-te e ataca o acampamento, pois eu entreguei em tuas mãos. Todavia, se tens medo de descer só, leva contigo Fara, teu servo. Ouvirás o que eles dizem, e te sentirás assim encorajado para atacar o acampamento. Gedeão desceu, pois, com Fara, seu servo, até onde estavam os postos avançados do acampamento. Ora, os madianitas, os amalecitas e todos os filhos do Oriente estavam espalhados pelo vale, tão numerosos como gafanhotos, e seus camelos eram também inumeráveis como a areia das praias. No momento em que Gedeão se aproximou, um homem estava justamente contando um sonho ao seu companheiro. Eis, dizia ele, o sonho que tive. Um pão de cevada rolava sobre o acampamento de Madiã, e, chocando-se com a tenda, lançou-a completamente por terra. O companheiro respondeu: isso não é outra coisa senão a espada de Gedeão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou em suas mãos Madiã e todo o acampamento.
Tendo ouvido a narração e a interpretação desse sonho, Gedeão prostrou-se por terra, voltou ao acampamento israelita e disse: Levantai-vos, porque o Senhor vos entregou nas mãos o acampamento dos madianitas. Dividiu os 300 homens em 3 grupos e pôs nas mãos de todos trombetas e ânforas vazias, levando essas dentro uma tocha acesa. Olhai para mim, disse ele, e fazei como eu. Quando eu chegar aos limites do acampamento, fazei o que eu fizer. Tocarei a trombeta com aqueles que me acompanham, então tocareis também as vossas em volta de todo o acampamento, gritando, pelo Senhor e por Gedeão. Gedeão, com seus 100 homens, chegaram aos limites do acampamento, no princípio da 2ª vigília, quando se rendiam as sentinelas e começaram a tocar as trombetas, quebrando ao mesmo tempo as ânforas que tinham na mão. Então os 3 batalhões tocaram também as trombetas e quebraram as ânforas. Tomando as tochas na mão esquerda e as trombetas na direita para tocar, gritaram: A espada pelo Senhor e por Gedeão. Cada um ficou em seu lugar ao redor do acampamento. Todo o acampamento se pôs a correr e fugiram gritando. Os 300 homens continuavam a tocar as trombetas, enquanto por todo o acampamento o Senhor fez com que os madianitas voltassem a espada uns contra os outros. E o exército fugiu até Bet-seta, para os lados de Sarera, e até os limites de Abel-Meula, junto de Tebate. Juntaram-se então os israelitas, as tribos de Neftali, de Assé e todo Manassés, e perseguiram os madianitas. Gedeão enviou mensageiros por todo o monte de Efraim para avisar: Desceu ao encontro dos madianitas e cortai-lhe a passagem das águas até Bet-bera e até os vales do Jordão. Juntaram-se, pois, os homens de Efraim e ocuparam as passagens até Bet-bera e igualmente os vales do Jordão. Tendo capturado 2 chefes madianitas, Oreb e Zebe, mataram Oreb no rochedo de Oreb e Zebe no lagar de Zebe, e continuaram a perseguir os madianitas, levando as cabeças de Oreb e de Zebe a Gedeão, no outro lado do Jordão. Evangelho de São Lucas, capítulo 15. Aproximaram-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: Este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então ele propôs a seguinte parábola: Quem de vós que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E depois de encontrá-la, a põe nos ombros cheio de júbilo. E voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a lâmpada, varre a casa e a busca diligentemente até encontrá-la? E tendo encontrado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Regozijai-vos comigo, achei a dracma que tinha perdido. Digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Disse também: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Meu pai, dai-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lá dava. Entrou então em si e refletiu: Quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei a meu pai e lhe direi: Meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Então, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: Trazei-me depressa a melhor veste e vesti-la, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés.
Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandastes matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Salmo 41, dos versículos 10 ao 12. Digo a Deus: ó meu rochedo, por que me esqueceis? Porque ando eu triste sobre a opressão do inimigo? Sinto meus ossos se quebrarem, quando em seus insultos meus adversários me repetem todos os dias: teu Deus, onde está ele? Por que te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim? Espere em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é minha salvação e meu Deus. Provérbios capítulo 23, dos versículos 1 ao 5. Quando te assentares à mesa com um grande, considera com atenção quem está diante de ti. Põe uma faca na tua garganta, se tu sentes muito apetite. Não cobices seus manjares, que são alimentos enganosos. Não te afadigues para te enriqueceres. Evita aplicar a isso teu espírito. Mal fixa os olhos nos bens, e nada mais há, porque a riqueza tem asas como a águia que voa para o céu. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.